Então, o meu nome é Armando Martinho Bardu Ragel, mas eu sou conhecido por Armando Ragel. Eu nasci em Itapetininga, São Paulo, em 1949. Completei 68 anos em 14 de abril agora. Ariano, abrindo porteiras, os caminhos para as coisas bem a forma que um ariete funciona, né? Armando Ragel, fui estudar em Curitiba com 20 anos e lá me formei em medicina e fui diretor de saúde de Curitiba em 1979. De 79 a março de 83. A seguir, participei do governo do Estado, de José Richa, governo eleito, no começo da abertura do regime autoritário. Participei da gestão com Luiz Cordoni Júnior, secretário de Estado, e eu, superintendente da Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha. Essa fundação havia recém sido transformada em Fundação de Saúde, tinha uma estrutura muito interessante, multiprofissional, e é o começo da modernização da gestão de saúde no Paraná. Mas a diferença era o compromisso democrático e participativo do governo eleito. E com isso nós juntamos toda a juventude que ainda tínhamos, como se voltássemos aos 17. E fizemos muita coisa na perspectiva da preparação da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu tive a oportunidade dessa feita de permanecer de 83 até 87 no governo do Paraná. Depois trabalhei como consultor e viajei pelo Brasil, para vários lugares, e voltei para Curitiba como assessor do secretário municipal de saúde, meu colega de turma, que havia trabalhado comigo como diretor, quando fui diretor de saúde de Curitiba, de 79 a 83. Fui dar aula em Blumenau, e lá pelas alturas, quando dava aula de bioestatística e de patologia básica, eu fui convidado para ser assessor de planejamento da secretaria, onde eu trabalhava a tempo parcial, com perspectiva de vir a ser secretário. E assim me tornei secretário municipal de saúde da gestão de Jaime Lerner, a terceira gestão dele, que havia me nomeado como diretor na segunda e agora me nomeava no último ano da terceira gestão dele como secretário de saúde, porque Mário Leitão se candidatava a vereador. Aliás, teve um bom desempenho, mas não elegeu-se com mais de 2.000 votos, não o suficiente para ocupar uma vaga na Câmara. E o atual prefeito de Curitiba, de agora, do Partido Municipalista, Rafael Greca de Macedo, elegeu-se prefeito em sucessão a Jaime Lerner e me confirmou no cargo de secretário de saúde do município de Curitiba, onde eu fiquei mais 2 anos. E ele mesmo depois me apoiou para ser secretário de Estado na gestão de Jaime Lerner, que elegeu-se em 94 e começou o governo em 1995. Então, aliás, Rafael Greca foi um dirigente que me apoiou muito e realizamos lá, em Curitiba, o 9º encontro de secretários municipais de saúde do Brasil, com a presença, então, do Eri Medeiros como presidente do Conasems e também de Gilson Cantarino, que era uma liderança destacada, que tinha começado Saúde da Família em Niterói, como secretário de Niterói, e que poderia ser, inclusive, o próximo presidente, e especialmente Raimundo Bezerra. Raimundo Bezerra era deputado federal quando, logo depois da Constituinte, depois da Constituição Cidadã de 1988, fez a proposta da lei que nós passamos a chamar de Lei Orgânica da Saúde. Mas é interessante que ela foi votada com a grande maioria, mas em regime de votação ordinária, e a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080.
E Raimundo era 80-80. Não tinha 8-80 com Raimundo. Raimundo era aceleradíssimo, uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, um médico formado na Bahia, não havia escola de medicina no Ceará ainda. Raimundo formou-se na Bahia, fez especialização em clínica médica, em cardiologia, foi para a Europa. Era um cearense que falava alemão, falava inglês, maravilhoso aquele sujeito. E ele era de Crateús, que é lá na fronteira com o Maranhão, né? Não, com o Piauí, né? Com o Piauí, não Maranhão. Mas ele vivia no Crato, e era uma liderança importante, um deputado federal pelo MDB. E Raimundo foi secretário de Saúde de Fortaleza, nesse ano em que eu tive a oportunidade de oferecer Curitiba para ser a sede do nosso 9º encontro. Eu insisto nesse número porque é o último encontro, depois o 10º, ou o 11º, se não o último, penúltimo, portanto, passa a se chamar Congresso, como até hoje. Congresso Nacional de Secretários e Departamentos Municipais de Saúde. E o Raimundo foi o nosso escolhido, obviamente, o presidente. E Gilson e outros companheiros, entendendo como anfitrião e pelo trabalho que eu vinha fazendo em Curitiba, que poderia ocupar a condição de vice-presidente. E ocupei. E daí Raimundo, em abril de 1994, deixou de ser secretário municipal de saúde de Fortaleza. Enfrentou a maior epidemia que uma capital poderia enfrentar, de cólera, e lutou bravamente contra o cólera, que tinha entrado lá pela Amazônia, né, pelo norte, chegou a Fortaleza e outras capitais. Deu um exemplo de pertinácia, de determinação, de compromisso, e deixou o cargo para ser candidato a deputado federal de novo. Infelizmente, nesse mandato que ele conquistou, ele veio a falecer ainda na condição de deputado federal com um tumor extremamente maligno e que, desde o diagnóstico até a morte, foram poucos meses. E ele perguntou quando teve o diagnóstico: quanto tempo tem? O que dá para fazer? E morreu fazendo as coisas. E eu fiz uns versos para ele. Raimundo era 80-80. Está à disposição, está publicado. Eduardo Jorge falava desses versos que eu tinha escrito para Raimundo. Bem, aí eu me tornei presidente do Conasems. Eu fui 8 meses presidente do Conasems, né? De maio, estamos no mês de maio, né? Maio de 1994, veja quanto tempo já faz, até dezembro de 1994. Em 8 meses eu tenho orgulho de ter feito, com a colaboração de todos, no pique do movimento de descentralização e municipalização da saúde, coisas muito importantes. E a coincidência feliz com a gestão de Itamar Franco. Itamar Franco tomou, aliás, em outras áreas também, decisões que foram fundamentais para a democratização e para o avanço de direitos sociais no Brasil. Né? Por exemplo, ele criou o Conselho de Segurança Alimentar. Né? Falava-se disso, mas nunca ninguém pôs em prática. E Itamar criou e o considerou como uma instância especial de aconselhamento das decisões nesse campo da segurança alimentar. Espero que ele não seja abalado na conjuntura em que nós vivemos. Né? Creio que não será, pela força, determinação e a importância da segurança alimentar. E também, cercado de uma assessoria acessível, que escutava, especialmente a Denise Paiva e o Dr. Saulo, nos ouviram, a mim e ao Eugênio Delgado, que era secretário municipal de saúde de Juiz de Fora, de onde Itamar era oriundo, como prefeito, vereador, depois prefeito. Né? Então, a gente teve a felicidade de ser ouvido, e não é que o presidente Itamar Franco faz o decreto, deixa eu ver o número dele aqui, 1232, de 30 de agosto de 1994. Essa foi a conquista do movimento municipalista da saúde, talvez mais importante para a estruturação do Sistema Único de Saúde. Esse decreto determina
a transferência automática de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde e para os fundos estaduais de saúde, desde que criados conforme a legislação. Embora nem tivéssemos lei complementar regulamentando a Constituição. A Lei 8080, de certo modo, regulamenta, mas ela não é uma lei complementar. E nem a Lei 8142. A Lei 8142 foi um reparo das canetadas do presidente Collor, né, que vetou vários aspectos correspondentes a quê? Correspondentes a financiamento e a participação. Participação menos, financiamento menos. E aí veio com a competência do Alceni Guerra, que era seu ministro, um médico formado na mesma escola que eu, lá no Paraná. Eu fui testemunha disso, não fiz essa interlocução, quem fez foi Raimundo Bezerra e outros deputados federais da época. E se conseguiu, no finzinho do ano, em novembro já, a lei que complementa a 8080. Então eu digo que elas são complementares porque uma complementa a outra. A Lei 8142, que também é de 1990. E daí começamos a singlar os mares das incertezas aí para fazer esse sistema que hoje está aí reconhecidamente imbricado na vida das pessoas, né? É indispensável para grande parte da população, pelo menos 80% dessa população. E está crescendo esse percentual, porque as dificuldades do momento econômico tangem as pessoas ainda mais a procurar o serviço público, estatal, a exercer o seu direito. Direito, não benesse, né? Direito à saúde. E nós viemos lidando com circunstâncias, com contingências e vicissitudes que não terminam nunca numa política que é uma das políticas públicas indispensáveis, uma política de dimensão social extremamente abrangente, mas que não pode fazer o papel de todas as políticas públicas, não é? Às vezes desautoriza-se a ideia do SUS, e, inclusive acusando de impropriedade porque não cabe no Brasil. Isso é um absurdo. Toda a sociedade produz recursos bastantes para fazer a política social indispensável, a segurança e a felicidade, no sentido da possibilidade das pessoas se realizarem. Não realizar pelas pessoas, mas oportunizar que as pessoas sejam plenas, que elas sejam sujeitos da sua existência sem desigualdades injustas, né? Então, o Sistema Único de Saúde é uma referência mundial e, no entanto, ainda não se realiza plenamente. Mas, naquela ocasião, a gente teve um espólio muito grande das estruturas do INAMPES, das estruturas das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde. Mas as secretarias estaduais e as secretarias municipais, além de cuidar da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, prestavam assistência na medida da demanda e da carência econômica e social de contingentes da população, mas não para todos. E quem mais assistia era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? E assistia de modo cada vez mais incorporando tecnologia, cada vez mais especializando a prática assistencial e, predominantemente, assistência baseada no médico, na profissão medicina. Havia também odontologia, mas em proporções muito menos expressivas do que assistência médica. Bom, voltando ao momento em que a gente faz essa gestão, eu termino em dezembro transferindo o cargo para o vice-presidente, que então era secretário da nossa chapa composta lá em Curitiba, no 9º encontro, que era o Gilson Cantarino, secretário de Niterói. E ele ficou sendo então o presidente em 1995. E eu passei a ser secretário de Estado do Paraná, acompanhando
o governo que se iniciava sob a liderança de Jaime Lerner, primeira gestão dele. A seguir, pleiteamos, eu e Gilson, uma entrevista com o Dr. Adílio Jatene, que era o ministro indicado para começar também a gestão federal, né? A gestão do governo que então se iniciava com Fernando Henrique. E o Dr. Adílio foi receptivo, mas cuidadoso, porque estávamos lá o ex-presidente do CONASEMES, o novo presidente do CONASEMES, e eu já anunciando a ele que tal ia se dar, e apresentando o Gilson, mas percebemos que havia um certo cuidado, e de fato isso se traduziu no apoio dele a um colega, secretário de Alagoas, José Vanderlei, para vir a ser um apoio respeitoso, discreto, absolutamente sem problema, mas percebia-se que ele tinha interesse de contar com quem ele já conhecia desde antes, mas também me conhecia. E esse colega, depois veio a ser inclusive vice-governador de Alagoas, José Vanderlei, era um cirurgião cardíaco. Então, em que pese a compreensão e a postura de administrador indiscutível que o Dr. Adílio apresentava, ele também tinha a preocupação suas relações mais próximas o ajudarem. Mas, como nós vínhamos do movimento relativamente bem engajados, tivemos condições de propor que, então, a presidência do CONAS fosse rotativa. Nós tínhamos 5 regiões e que cada região elegeria por um ano um presidente e assim sucessivamente, com a compreensão de que o Nordeste e o Norte, quando se juntavam, elegiam todos os presidentes que desejavam eleger. E ele, José Vanderlei, democraticamente reconheceu isso e a decisão foi essa. Durante o nosso período,